Oi, pessoal! Eu vou convidar aqui a Cíntia Ranieri do Projeto Albatroz. Essa é hoje minha parceira na live do Projeto Golfinho Rotador. Vamos estar falando sobre a educação ambiental da Rede Biomar, com foco nas atividades tanto do Projeto Golfinho Rotador como do Projeto Albatroz. Olha aí, a Cíntia entrou. Olá, tudo bem? Dá para me ouvir? Estou ouvindo. E você também está me ouvindo? Sim, tá ótimo. Deixa eu ajustar aqui meu copinho d'água. Eu vou dar as boas-vindas aí para o pessoal que já está entrando, nos prestigiando. Muito legal a gente está fazendo hoje essa live em comemoração, né, ao Dia do Meio Ambiente. Obviamente que todo dia, né, é Dia do Meio Ambiente, não é só hoje. Mas esse dia foi, né, vamos dizer assim, criado em 1972 pela ONU para que mundialmente, né, inclusive uma data mundial, para que mundialmente a gente lembrasse da importância da preservação ambiental, né? E isso, a Rede Biomar, que é composta por 6 projetos, patrocinados todos pela Petrobras, pelo programa Petrobras Socioambiental, vem fazendo há muitos anos, né, Cíntia? E os 6 projetos são Albatroz, a Baleia Jubarte, Coral Vivo, Golfinho Rotador, Meros e Tamar. Então, hoje a nossa live é com foco as atividades de educação ambiental que anualmente a gente faz presencial, né? E hoje a gente está fazendo de forma virtual nessa nova versão com isolamento social. Mas eu queria muito, então, que a nossa convidada hoje, a Cíntia Ranieri, minha xará, se apresentasse, falasse um pouquinho dela, do currículo dela e do projeto Albatroz, enfim, vamos lá. Boa tarde, Xará, Cíntia. Boa tarde todo mundo. Tem o pessoal aí do coletivo Jovem Albatroz, que falou que ia entrar para me assistir, que tá todo mundo morrendo de saudade da titia. Quero ver se vai estar todo mundo aí. Depois fazer perguntinhas, depois vai ter chamada. Vai chamar do oral. Dá para fazer virtualmente também, ninguém escapa. É isso aí. E agradecer, Cíntia, ao Golfinho Rotador, por esse convite aí do Projeto Albatroz, de eu estar aqui, o Projeto Albatroz, né, representado por mim, para a gente poder bater um papo nesse dia tão importante, né? Apesar de que a gente trabalha no dia, o Dia do Meio Ambiente, para quem trabalha com o meio ambiente é todo dia. E para quem não trabalha também, a pessoa só não sabe, porque na verdade a gente é um organismo só aí conectado, né, no universo, enfim, nosso planeta é um organismo só e a gente está totalmente conectado e não tem como não ser Dia do Meio Ambiente todo dia. É o ambiente inteiro que a gente busca, né, na verdade. Exatamente. Eu só vou Então, fazer uma observação, Cíntia, desculpa te interromper. sim, Esse vídeo que está rolando aqui ao meu lado, só para o pessoal saber que já entrou, é um vídeo dos nossos 25 anos. Esse ano a gente está fazendo 30, mas tem muita imagem de Fernando de Noronha, dos golfinhos e dos nossos trabalhos, só para o pessoal entender o porquê eu estou deixando esse vídeo aqui rolar, viu? tá ótimo. Fica aí, tem até um albatroz passando aí, ó, passou agora. Não sei se era albatroz ou Era um era Sula. uma noronha. Era um Sula. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Cíntia Ranieri, eu sou coordenadora de educação ambiental do Projeto Albatroz. Eu trabalho já no Projeto Albatroz desde 2010, 2011, vai fazer 10 anos só no que vem. Então, estou com 9 anos aí de casa, com muita gratidão de ter essa oportunidade de trabalhar no Projeto Albatroz e poder fazer o Projeto Albatroz fazer parte dessa rede Biomar, como a Cíntia falou, né, que compõe alguns dos projetos que existentes no Brasil, né, porque são muitos outros, e a Rede Biomar, na verdade, ela acaba sendo um piloto aí para a gente trabalhar em rede, ver como isso funciona, o que funciona, o que não funciona, e acaba funcionando muito mais do que não funcionando, né, é um trabalho bem legal da Rede Biomar, então é um prazer poder
dedicar também o meu trabalho a isso, junto com essas pessoas, né? É um time bem legal e a gente acaba conseguindo, com os nossos tentáculos aí, braços, asas e nadadeiras, conseguir abraçar mais gente, outras redes e outros parceiros. Então, eu fico muito grata de poder fazer parte disso. E já trabalhei essa coisa um pouco do currículo, né? Eu sou bióloga marinha, com especialização em educação ambiental, e trabalhei em alguns lugares, algumas áreas de preservação marinha e parques nacionais, enfim, de grande relevância no Brasil, como o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, e Fernando de Noronha também, porque eu já tive uma rápida passagem aí pelo Golfinho Rotador. Foi um prazer também participar de umas férias ecológicas, lá nos idos de 2009, já faz um tempo. Tá na hora de voltar para Noronha. Isso! Aí fica a dica. Fica Enfim, indireta. fica direta. E o meu trabalho com educação ambiental já, na verdade, desde 98, né? Já desde a época da graduação, mas depois que eu me formei, eu fui para essa área mesmo. E a educação ambiental marinha é minha grande paixão mesmo, né? É uma paixão meio doida, né? Porque dá um trabalho pra caramba, mas é isso, né? A gente gosta de fazer. E para quem não conhece o pouco, queria falar só um pouquinho do Projeto Albatroz, para quem não conhece, porque o anfitrião é o Golfinho Rotador, né? A Si, então talvez vocês conheçam aí, o público conheça um pouco mais de Golfinho Rotador do que de Albatroz, e aí queria falar um pouquinho de Albatroz, né? A gente tem, na verdade, 22 espécies, o Albatroz é uma ave oceânica, uma ave marinha migratória, ela prefere áreas mais ao sul do nosso planeta, né? Num ambiente subantártico. Igual eu falo, infelizmente não temos albatroz em Noronha, que eu não posso nem dar essa desculpa para ir para Noronha para ver albatroz, então Mas eles gostam. tem outras. Eles gostam do hemisfério sul, do sul, né, do frio, em sua grande maioria dessas 22 espécies. São aves planadoras, totalmente adaptadas para o oceano, então elas vivem no oceano, só vão para a terra para se reproduzir. Elas têm a maior das espécies tem uma envergadura de 3,5 metros de ponta a ponta da asa, então é um bicho bem grande, e ele percorre os oceanos atrás de alimentação, então ele é um bicho planador. Quanto mais ele voa, quanto mais ele percorre, mais chance ele tem de conseguir encontrar os cardumes que estão mais na superfície, porque é um bicho também que não gosta de mergulhar muito, né? Não gosta, nós humanizando um pouco o bicho, né? Não gosta de mergulhar muito, então ele captura os animais, né? As lulas, sardinhas, o crio, animais que estão mais para a superfície. E assim eles dão a volta ao mundo com suas grandes asas planadoras, ficam no oceano a vida inteira e só voltam para a terra para se reproduzir, como eu falei. E aí colocam um ovo a cada 2 anos, cuidam desse filhote, o pai e mãe revezam no cuidado do filhote no ninho, e assim eles acabam interagindo no nosso território brasileiro. Por isso que é considerado uma ave brasileira, um animal brasileiro dentro da lista de animais considerados nacionais e dentro da lista de ameaçados de extinção, porque numa parte da vida deles, eles estão em território nacional brasileiro, que são as nossas águas, né? Ele está em nosso território marinho, se alimentando, e é o mesmo território que a gente sai com os nossos barcos de pesca industrial, que é a pesca de espinhel, e é uma pesca que vai em alto mar, vai para o fundo, justamente na quebra da plataforma continental, aonde estão os atuns, as mecas, os atuns e os tubarões, que é essa pesca de espinhel. E lá eles acabam utilizando lulas e sardinhas para isca e acabam fisgando os albatrozes nos barcos de pesca e causando uma grande mortandade desses animais com uma captura incidental. Quer dizer, o pescador não está lá para pescar albatroz e acaba pegando sem querer. As tartarugas também sofrem bastante com o espinhel, né? Então, é um problema que o Albatroz percebeu há 30 anos atrás. Esse ano a gente está completando 30 anos de Projeto Albatroz. Então, a gente também está aqui, Dia do Meio Ambiente, mas nessa comemoração de 30 anos. E a Tatiana Neves, beijo para a Tati. Não, acho que ela não está nos acompanhando, ela está em outra reunião. Infelizmente, essa semana do Meio Ambiente a gente não conseguiu acompanhar tudo. Mas a Tatiana Neves, trabalhava no Instituto de Pesca aqui de Santos, recebeu essas aves de uma pessoa que estava embarcado, de um aluno que estava embarcado, viu,
começou a pesquisar sobre essa problemática, por quem eram essas aves e o que estava acontecendo, e assim o projeto Albatroz foi criado em 1990 para proteger, para trabalhar com essa frota pesqueira, com esses pescadores, para eles entenderem o que estava acontecendo. A gente entendeu o que estava acontecendo, eles também, a gente poder se juntar e trabalhar junto na preservação da espécie. Então, o Projeto Albatroz, ele vem trabalhando com esses pescadores há muitos anos, e de 10 anos para cá, a gente tem aí o programa de educação ambiental do Projeto Albatroz, então, estruturado, trabalhando esse conteúdo técnico e científico que é produzido pelos observadores de bordo, pelos coordenadores técnicos, né, os técnicos do Albatroz que vão diariamente ao porto e embarcam nos barcos de pesca, e a gente transforma essa linguagem técnica científica em linguagem popular para que seja para todo brasileiro, digamos assim, né, todo cidadão do mundo possa conhecer um pouco mais sobre essas aves, o problema delas e poder contribuir de alguma forma. Até porque, além do espinhel, que é uma forma dessa captura incidental que mata muitos albatrozes, e a gente trabalha com essas medidas mitigadoras para redução dessa captura, a gente também tem um problema aí que vem afetando todo o oceano, que é o lixo marinho, né? O lixo plástico marinho, principalmente os albatrozes que se alimentam forrageando o oceano, né? Tudo que está boiando para eles interessa. Então, a ordem dos procilariformes, que é dos albatrozes e petréis, enfim, ela é a ordem mais afetada com a poluição marinha. Então, a gente tem aí mais um desafio aí pela frente, além da pescaria em si, a gente tem um problema ainda maior que é a questão do lixo oceânico, que é bem grave no momento. Bom, é isso, acho que eu já falei demais. Deixa eu só fazer aqui uma observação para o pessoal. Tá chegando um monte de pergunta e tem tanto do projeto Albatroz como do projeto Golfo Lotador, tem a Lume e a Juliana que estão podendo responder para vocês, para vocês, né, não ficarem aí sem as respostas. E o que não der tempo, gente, depois a gente também responde pelo direct, tá? Mas a gente vai mais para o finalzinho abrir espaço para vocês fazerem perguntas. Mas podem aí mandar pergunta. A Lume e a Juliana estão nos ajudando aqui. As meninas estão aí no background aí, mandando as respostas para vocês, mandando links. Então sigam o Projeto Albatroz também, temos Facebook, Instagram, Twitter e temos a página, enfim. E é isso, aí depois eu vou falar mais do depois, que eu acho que eu já falei, mas aí vocês vão conhecer para ficar também um gostinho de quero mais para ir procurar sobre as aves, né, para procurar por aí. Com certeza, até porque as nossas espécies bandeiras, né, são espécies incríveis. Aliás, toda a vida no planeta é incrível, né? Não tem... É uma mais linda que a outra, são todas importantes. E é por isso que vem aí o papel da educação ambiental, né? O projeto Golfinho Rotador está em Fernando de Noronha desde 1990 e junto da pesquisa a gente sempre fez a educação ambiental. Foi os nossos 2 primeiros programas, sempre. A gente sempre teve na escola Arquipélago, inclusive, né? Com os alunos de Fernando de Noronha, porque, na verdade, se você quer preservar uma espécie, a gente vai ter que sensibilizar as pessoas, né? A interferência humana pode ser tanto muito positiva ou, infelizmente, às vezes, pode ser negativa, né? Então, é muito importante para sensibilizar, e a Rede Biomar como um todo sensibiliza, né, em prol da conservação marinha, e aí cada um com a sua espécie bandeira, mas a gente precisa dar o foco, sem dúvida, para esse programa de educação ambiental, que é maravilhoso, né? A gente tem ali na Escola Arquipélago por volta de uns 500 alunos, a gente trabalha tanto com os alunos como com os professores. Eu vi que a Fabi entrou aí, a nossa super parceira de muito tempo. A Fabi, que é maravilhosa, também dá aula de educação ambiental lá na Escola Arquipélago. E a gente também trabalha com os pequenininhos lá em Noronha, desde sempre, né? A gente tem um número pequeno, um N pequeno, como se fala, no Centro Integrado de Educação Infantil, o BMQE. Nós temos ali umas 200 crianças de 3 a 5 anos, que a gente já começa de pequenininho, dando essas aulas, tanto teóricas, de forma, óbvio, lúdica, com brincadeira, com fantoche, com teatro, com vídeo, com dobradura, com pintura, mas o que Fernando de Noronha tem assim de especial é isso aqui,
né? Por isso que eu pus aqui, porque a gente tem um parque nacional, uma área de proteção ambiental ali disponível. A gente pega o carro e em 1 minuto chega em qualquer lugar, com uma biodiversidade maravilhosa, né, com um cenário fantástico, com uma beleza cênica incrível, e não tem como sensibilizar as pessoas, né, em prol dessa preservação ambiental. Mas é isso, procurem mais também as nossas ações aí, senão a gente se alonga. Para quem não me conhece, eu sou coordenadora de Educação Ambiental e Sustentabilidade do projeto Golfinho Rotador. Estou em Noronha trabalhando com isso diretamente desde 2008, mas a primeira vez que eu fui para Fernando de Noronha, aquelas coincidências da vida, foi em 1990, quando o projeto Golfinho Rotador foi criado em setembro de 90. Né? Então, foi na mesma semana que eu tive lá como turista, o projeto Golfinho Rotador foi criado e eu conheci o pessoal, né, que criou, fundou o projeto Golfinho Rotador. Então, a nossa história também vem aí de muito tempo. As coincidências que não são coincidências, né? Exatamente. E sim, me diz uma coisa, como é que vocês estão lidando com a educação ambiental nesse momento de isolamento social, né? Porque nossas atividades sempre são muito, óbvio, nossas mídias a gente sempre está alimentando, mas a gente vive sempre muito intensamente essa semana com as pessoas, né? E como é que vocês estão fazendo isso agora? Bom, a gente tomou, acho que todo mundo tomou um baque, né? Quando a gente já estava sabendo que estava chegando aqui, né? Essa história de pandemia mundial, afinal, uma pandemia mundial e o planetinha um só. Sim. Mas nos pegou um pouco de surpresa, né? Nos pegou, né? Assim, no começo do ano letivo, que a gente entra nas escolas, né? Tanto como o Golfinho faz, o Albatroz também tem trabalho junto às escolas, não é igual, mas a gente também tem essa linha de atuação. Então, o programa Albatroz na Escola, que é esse que a gente trabalha, com formação de professores, sensibilização de alunos, né, envolvimento dos alunos na mobilização, nas ações, a gente teve que parar, porque as escolas fecharam, obviamente, assim como deve ser, né, todo mundo em isolamento social, e a gente rapidamente pensou numa alternativa que pudesse, inclusive, acalentar um pouco, assim, sei lá, se é muita pretensão minha, mas eu tenho muitos amigos professores, né, que estão na rede pública, privada, nas duas, tem diretores, amigos, enfim, e todos, que eu fiz biologia marinha, né, sou bióloga marinha, então tenho muitos amigos que estão na área da educação formal, e aí eu tive essa percepção com eles de todo mundo louco, todo mundo tentando se entender, as instituições estaduais, né, tenho amigas que são diretoras de escola estadual, inclusive, nem a municipal, e todo mundo tentando se adaptar de alguma forma para que quem tivesse menos prejuízo, de fato, fossem os alunos, né? Então, os professores ali se virando demais, e aí eu ouvindo tudo isso acontecer, e a gente pensou em fazer aulas de ciências, porque o programa Albatroz na Escola, ele é interdisciplinar, né? A gente trabalha todas, como você falou, desde os pequenininhos, educação infantil, né, que é a primeira infância, até a formação técnica, EJA, enfim, quem nos procurar, quem tiver interesse, a gente está lá, falando sobre albatroz e conservação marinha, e rede biomar e tudo. E aí eu ouvi todo mundo, ouvi essas pessoas, pensamos em montar essas aulas de ciência, como eu estava falando, a gente trabalha interdisciplinar, mas nesse momento a gente teve que focar nas aulas de ciência, que é a nossa expertise, porque eu sou bióloga marinha, afinal, e eu fui estudar as bases nacionais curriculares, e eu não tinha condição nenhuma de estudar toda a base nacional curricular para que eu montasse aulas interdisciplinares, até porque foge também da minha expertise, né? A gente trabalha com interdisciplinaridade, ouvindo e sendo parceiro de profissionais das outras áreas também, né? Para enriquecer. Afinal, eu não sei sei de tudinho um pouquinho, mas não sei de nada, né? Na verdade. E aí a gente montou essas aulas, então a gente criou um paralelo aí, que seria o programa Albatroz em Casa, que ele não substitui o programa Albatroz na Escola, não é a mesma coisa, só que em casa. Como eu falei, a gente está trabalhando com os professores de ciência e biologia, então a gente criou uma aula para cada ano. Então temos uma aula para a educação infantil como um todo, que utiliza nossos desenhos Albatrupe, que a gente tem desenhos animados da Albatrupe, e algumas outras coisas que a gente já trabalha com essa faixa etária, a gente propõe para o professor que ele faça isso com os alunos dele.
os pais envolvidos, né, no processo, porque eles são pequenininhos, não têm essa autonomia para fazer sozinhos. E depois, para o Fundamental 1, a gente tem mais uma aula para cada ano, então do primeiro ao quinto ano tem 5 aulas, e temos aulas do sexto ao nono ano. Então, cada ano a gente pegou um tema dentro da Base Nacional Curricular e escolheu um que desse para fazer uma aula de ciências voltada para a conservação marinha. Então, a gente trata temas, por exemplo, substâncias e misturas. Tem um ano que um dos temas da Base Nacional Curricular, tem outros também, é substâncias e misturas. E aí a gente fala sobre água salgada, como é que é água potável, água doce, água salgada, o planeta com a sua água. Então, a gente traz o conteúdo da conservação marinha para uma aula experimental de ciências que o professor possa pegar e aplicar com seus alunos. Então, isso foi, como eu estava falando no começo, é uma forma de tentar, não quero ser presunçosa, mas acolher um pouco o professor nesse momento tão difícil dele. E dos alunos também, e trazer uma coisa diferente. Então, não é um curso inteiro, é uma aula para cada ano. Então, o professor pode entrar no nosso site do Projeto Albatroz, fazer um pequeno cadastro e ter acesso a todas as aulas, baixar, trabalhar com seus alunos, depois ele volta na nossa página, o que é muito importante para a gente, esse feedback, né? Imagino para todos os projetos, para vocês também, ter o feedback de quem usa, utiliza nosso material, volta no nosso projeto, no site do projeto, e pega um certificado de participação. E lá, para pegar o certificado, ele diz que aula que ele fez, quantos alunos participaram, como foi essa experiência, uma coisa bem simples, para a gente ter esse feedback, e ele leva um certificado para comprovar que ele fez a atividade com carga horária e tudo. Então, essa foi a nossa principal adaptação, porque a gente ficava muito em sala de aula. Todo dia a gente estava dentro de alguma escola em sala de aula. Então, o programa Albatroz em Casa, estão todos convidados a conhecer. Ofereço também para os professores aí de Noronha que tiverem, Cíntia, a gente já conversou antes sobre isso, né? Fabi, olha aí, Fabi, vai escutando. Fabi, entra lá no site, Fabi, vou aguardar lá para ver seu cadastro. E assim, a gente sabe a gente sabe que a gente está passando, além da pandemia, a gente está com a pandemia dentro da pandemia, né? Uma coisa meio esquisita, uma coisa rolando. Muitas coisas rolando, na verdade, e a gente não está passando batido por isso, a gente está prestando atenção. Eu acho que falo em nome de todos, né? Que a gente sempre está em contato. Não o que seria de golfinho e albatroz se não fosse a internet? Porque um está lá para cima, o outro está aqui para baixo. Então, na verdade, a gente está sempre em contato e a gente sabe que a gente está tratando com muito carinho a situação do momento, não deixando nada passar. Né? A gente está muito atento a tudo que está acontecendo e todas as nossas ações que a gente vem elaborando e fazendo é com esse cuidado, porque a gente sabe que, inclusive, a porcentagem de alunos no Brasil, né, não fazendo recorte em Noronha ou Santos, que é onde eu estou aqui, muitos alunos não têm um computador com internet em casa. Então, ao mesmo tempo que o nosso material digital, que a gente tem um monte de coisa legal, assim, a gente vai mostrar aí depois que eu sei umas coisinhas muito legais que o Golfinho tem também. A gente tem muito material digital e a gente sabe que ao mesmo tempo que inclui, ele também exclui. Ele, na verdade, ele só demonstra o quanto a exclusão já existe, né? Dentro do nosso sistema de ensino, para os próprios professores também. O professor tem um computador, mas ele tem 3 filhos em casa, ele tem que preparar aula, o filho tem que ter aula, todo mundo junto. Então, a gente tá fazendo isso e sabendo que infelizmente, não é todo mundo que alcança, mas a gente está fazendo com esse cuidado e as nossas ações presenciais, elas buscam sempre atender esse público que tem menos alcance às oportunidades e aos conteúdos, os nossos centros de visitação, nossos projetos, nossas campanhas. Acho que a Cíntia pode complementar isso, mas é só para ficar claro que para não parecer que a gente está fazendo algo para atingir um certo público sem entender que um outro público, de fato, a gente não consegue porque o virtual não chega para todo mundo mesmo e talvez isso seja uma coisa para a gente pensar e trabalhar melhor de como o virtual chegar mais aonde ele precisa, né? Não que ninguém precise, mas é isso. Se depois, desculpa, acho que eu também já falei demais para variar. Eu acho que o teu isolamento social está deixando você mais tagarela, hein, Cíntia? Com certeza. Não, mas é interessante, porque é um momento difícil para todos nós, mas essa resiliência, né?
nós temos que ter, né, essa adaptação realmente, e é o momento de ver esses pontos fracos, porque né, antigamente se falava inclusão social com certas coisas, e hoje a internet é inclusão social, e isso agora a pandemia mostrou, né, como a internet tem que ser uma realidade para todo mundo, independente da classe socioeconômica, porque num momento como agora, as pessoas que não têm, elas estão sendo muito prejudicadas, né? E isso, a gente tem né, o mundo fala muito da injustiça social, da equidade, e aí a gente vê como a internet vai fazer parte, eu espero. Eu sou uma pessoa muito otimista por natureza, e eu espero que essa pandemia traga à luz essas falhas, essas carências, essas fragilidades, né? E o projeto Golfinho Rotador também continua, né? A Escola Arquipélago está com uma plataforma virtual e os alunos da escola, né, de Noronha, que é uma escola estadual, eles continuam com aula, né? Inclusive o projeto Golfinho Rotador está ajudando a alimentar com aulas de educação ambiental, né? Toda semana a gente manda exercícios, né? Variados exercícios, que tem que ser, né, uma coisa, né, bem variada, porque quando é presencial você leva o PowerPoint, você faz uma dinâmica, leva um jogo, e aí fica aquela coisa da limitação, né, do virtual. E a gente também está se adaptando. Eu acho um bom exercício nesse momento até. Não acho nem ruim, né, esse exercício. E me diz uma coisa, Cíntia, você falou da literatura, né, dos livros que a gente tem, e eu vou mostrar aqui para o pessoal que está com a gente esse manual maravilhoso que a Rede Biomar escreveu, inclusive quase que todo virtualmente, foi à distância, né? A gente teve o quê? Um encontro presencial em Santos? Foram dois, né? um no né? começo e um no final. Pois é. Então, olha aí, a gente criou isso aqui que é lindo, maravilhoso. Tá em nosso site, né? Pode baixar gratuitamente. E você quer falar um pouquinho? Menina. Fala aí, minha convidada. Você quer? Hoje é o dia de falar mesmo, é o teu dia. Não me põe para falar. Então, a gente estava falando, né, sobre... A gente deu aquela conversada para ver o que a gente ia falar, obviamente. E aí a gente lembrou, né? Na verdade, nunca nos esquecemos. Foi porque foram 11 meses que a gente ficou fazendo esse material. Entre o início da concepção e o material pronto. E é um manual, assim, eu convido todos a conhecer, né? Ele tem... a gente tem ele presencial, então quem estiver próximo às nossas bases aí, eu não sei se o Golfinho ainda tem dos exemplares impressos. A gente ainda tem lá, a gente ainda distribui no Noronha. É isso. Então a gente também tem, então assim, mas digital ele atinge mais gente, a gente tem ele para download, né? Um material muito legal, e ele foi uma compilação de saberes, porque o que a gente sentia muita falta era de ter um material que trouxesse todo, entre aspas, né, o conteúdo do ambiente marinho costeiro, porque a gente tem, todo mundo na época da escola, o Pantanal, a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, enfim, fomos conhecendo os Pampas, Pantanal, enfim, fomos conhecendo todos os ecossistemas, e o mar, e tem o mar, né, a Mata Atlântica e o manguezal ainda... A gente vive em cima deles, né? A maioria da população brasileira vive em cima deles, então a gente ainda tinha alguma referência, mas também muito a desejar, né? Assim, hoje em dia tem muito mais do que até há alguns anos atrás. E aí a gente pensou como que suprir um pouco essa necessidade de ter um material que traga todo esse conhecimento de todos os projetos, que são os lugares que a gente trabalha. Então, no caso, o Meros ainda não fazia parte da Rede Biomar, então ele não tá nesse manual agora, espero que nossa próxima criação ele vai estar também. E aí a gente distribuiu entre os projetos cada capítulo para que fossem os autores dentro da sua expertise. Então, por exemplo, a gente tem uma introdução, fala sobre o que é o oceano, sobre o que a Rede Biomar entende por educação ambiental também, né? A gente teve esse processo de entendimento e poder
transferir para vocês qual que é a nossa linha de pensamento de educação ambiental. E aí a gente começa com prés e restingas, é um material bem legal. O Alexandre Huber, que é nosso amigo desenhista, foi que elaborou para a gente esse material. E aqui foi, né? Por um acaso aqui é o material do Tamar, mas aí quando chega lá nas Ilhas Oceânicas, o autor é o projeto Golfinho Rotador, afinal, né, é onde estão os golfinhos rotadores, lá em Noronha, que a gente tem um material bem legal. E também falamos sobre sustentabilidade, serviços ecossistêmicos, que foi um capítulo da Cíntia também, e do Zé Martins, enfim, esse material ele faz um recorte desde a Mata Atlântica até o ambiente abissal e as ilhas oceânicas, falando sobre todos esses ambientes que a gente pode encontrar dentro da zona costeira e marinha e tudo que acontece nele, e a gente transferiu para uma linguagem popular, porque todos os técnicos que participaram aqui dando informações, são vários autores, então esse é um exemplo de um material muito bem feito, modéstia à parte, né, que a gente fez com muito carinho, muita dedicação e basicamente virtual. A gente teve um encontro primeiro para ter a ideia e traçar o plano todo do que ia fazer, depois cada um foi para o seu canto e a gente só se reencontrou praticamente 9 meses depois para fechar o material para ir para gráfica, enfim, para ir para impressão. Então é possível sim fazer um material digital, virtual, assim, com um trabalho virtual, mesmo com as dificuldades, porque, olha, conversar com essa mulher lá em Noronha, meninas, com a nossa internet boa sempre, né? E a gente tem um monte de material, né, Cíntia, para os professores e educadores aí. A nossa biblioteca, de todos os projetos da Rede Biomar, que eu posso falar com mais propriedade, que eu conheço melhor o trabalho, nós temos bibliotecas com links para os outros projetos também, e cada biblioteca tem um material incrível para a criança pequena, para a juventude, para os adultos. Mostra aí, Cí. Vou mostrar outro aqui, também da Rede Biomar, que chama Os Diários do Bicho do Mar. Inclusive, a pessoa que fez as ilustrações, que foram em aquarela, ele ganhou um prêmio com os desenhos desse Diários do Bicho do Mar. E o legal, vocês podem também download no nosso site. E é legal, agora as crianças estão, né, em casa, até trabalhar mais com as crianças. É a história de cada um dos nossos bichos, ele de pequenininho até chegar na fase adulta e todos os desafios que ele tem até chegar na fase adulta. Porque muitas vezes a gente reclama da nossa vida, né? Mas vamos combinar que os bichos na natureza não têm água encanada, né, tem que procurar por água, ou eles têm que ir muito longe para pegar alimento, a gente tem nossa comida na geladeira, enfim, né, a gente às vezes reclama da nossa vida, mas quando a gente pensa nas outras espécies que estão aí no mundo, tem uma vida difícil, não é fácil. E aí também, ó, um gibi que a gente fez já uns anos atrás, que é um garoto da cidade, e a continuação agora que saiu esse ano, O Oceano e Nós, que é muito legal também para a criançada aí que está em casa, podem baixar também no nosso site. E esse manual aqui, que é mais um guia, que é sustentabilidade, né, a beira-mar, um bom negócio, que aí são dicas de uma gestão sustentável para todas as cadeias produtivas que estão aí trabalhando na faixa litorânea brasileira. Então, são meios de hospedagem, são bares e restaurantes, passeios de barco e o mergulho recreativo, né? Lembrando que a educação ambiental tem esse propósito de sensibilizar as pessoas para a preservação, né, dos oceanos, a conservação marinha. E se a gente não der exatamente subsídio, conhecimento, inclusive não só para a criança, mas para os empresários também, né? E até o nosso dia da nossa casa, porque a gente também, de uma certa forma, se a gente não gerenciar direito nossa água, nossa energia, nossos resíduos, os efluentes líquidos, os insumos, também causa um problema, né? Então, não adianta só proteger o bichinho ali, né? O bonito da Rede Biomar, dos projetos, é que a gente, óbvio, estuda o animal, mas a gente não deixa de pensar e trabalhar com as pessoas, que é tão importante, e em todas as idades, né? Primeira infância, os jovens,
os adultos, né? E é assim que a gente pode vislumbrar um mundo aí melhor, mais sustentável. Com certeza. Cíntia, me Deixa diz eu... uma coisa. Fala. A nossa espécie bandeira, né? Tanto o golfinho rotador como o albatroz são animais oceânicos, né? Em Fernando de Noronha, né? A gente tem golfinho pra caramba. Assim, o nosso recorde de contagem foi em 2014, com 2.719 golfinhos de uma vez só, lá na Baía dos Golfinhos. Então, se você vai para Fernando de Noronha, você vê o bicho de um monte. Então, todo mundo, né, da ilha ou turista, que a gente tem aí uns 100 mil turistas por ano atualmente visitando Fernando de Noronha, a gente sensibiliza essas pessoas né, para um animal que dá para se ver. Agora, o albatroz, né? Não é tão fácil assim de ver esse bichinho, né? A gente não tem um destino turístico aqui no Brasil e esse bichinho não é tão fácil, né? Conta um pouquinho pra gente aí do desafio de Pois vocês é. trabalhar com essa espécie. A gente tem um desafio mesmo de trabalhar com a espécie, não só o trabalho em si com a espécie, porque as pessoas que são os observadores de bordo, eles precisam ir a bordo. É um barco de pesca, então não é um barco cheiroso e confortável, né? É um barco que a galera tá trabalhando sem frescura, né? Então já tem essa dificuldade para ver mesmo o bicho. Ele é um bicho pelágico, né? Ele gosta de ficar na altura da quebra da plataforma continental. Depois vocês podem pesquisar mais sobre essas nomenclaturas aí da biologia marinha que a gente tem falado, mas nos nossos materiais, se você entrar aqui, você vai conhecer tudo isso que a gente está falando, tá? Não precisa se ficar nervoso, não. E o Gente, albatroz, ele é... Oi. desculpa assim, já vou te interromper, mas você continua a falar. Tá ficando super escuro em São Paulo, acho que vai cair o Motoró. Eu vou abrir aqui um pouco a minha Tá cortina, bom, mas vai continua lá, aí, que tá ficando super escuro aqui. vai lá. O albatroz, na verdade, ele é um bicho de alto mar e gosta de ficar no frio e gosta de muito vento para poder levar, né? Como ele é um planador, para que ele não gaste essa energia toda para circular pelo oceano inteiro procurando comida, ele utiliza os ventos e ele gosta de... Ele precisa, né, que esteja ventando e ele gosta de ficar nessa região do oceano que é onde tem o alimento que ele prefere, enfim. E a gente tem uma dificuldade de ver por conta disso, porque ele não está próximo à praia. Então, às vezes a pessoa fala, eu já vi um albatroz na praia. Eu estava na praia, vi um albatroz. Aí a gente fala, é gaivota. Porque é isso, parece demais. O rostinho dele, né? Tem até aqui um Albatroz Responde. Esse material, inclusive, é um material que é bem legal, que tem para download também no nosso site. E aqui tem algumas perguntas e respostas, depois vocês podem olhar, mas aqui mostra um pouquinho a foto dele, né? E aí o que acontece? Ele não chega perto da praia. Então, tem muita gente que... Eu praticamente já vi, porque eu me meto a ser velejadora e já estive em locais de barco velejando e encontrei com eles. Mas, e também já embarcada em navio e trabalhando, né? Mas tem algumas pessoas, inclusive do Projeto Albatroz, que nunca viram ele solto na natureza. O máximo que viram foram em reabilitação. Então, é um desafio muito grande, porque, igual, por exemplo, né, o golfinho, tudo bem que tem que chegar em Noronha, que já não é tão fácil, mas você chegou em Noronha, você vai ver golfinho com certeza. E aqui a gente não tem isso. Inclusive, é um desafio do nosso material, tem aqui outros materiais aqui nosso de cartilha de professor, aluno, tá tudo no site, gente. Esse material, quando a gente fez para explicar o que era o albatroz dentro do ensino formal, a gente começa falando do planeta Terra, a gente vai indo, vai naquele telescópio aproximando até chegar no albatroz, para que a pessoa entenda aonde que ele está no planeta. E é muito difícil fazer os materiais e fazer com que a pessoa passe a amar, porque a gente cuida, ama, né? Quando a gente cuida, por isso que a gente vai até a natureza, é bom a gente ir até a natureza, porque ela não se sensibiliza por si só. Então, quando a gente vai e olha aquele bicho lindo saltando, o golfinho, dá quantas piruetas que ele dá, hein? Até 7 no próprio eixo. Ele dá um monte de piruetas. E aí você não tem como não amar e não querer cuidar daquilo. Então, é um desafio muito grande mesmo a gente não conseguir mostrar para as pessoas o bicho.
e a ideia não é ter em cativeiro nem nada disso. Ele, quando está em cativeiro, na verdade, ele está em reabilitação para ser solto na natureza novamente. É um bicho que não tem contato muito com o ser humano, ele vive em ilhas isoladas, então, na verdade, ele não está acostumado, de fato, com o ser humano, em nenhuma... Raramente ele tá, né, tem esse convívio. Sim. E a gente agora que está com uma novidade aí, que vai sair, o nosso centro de visitação em Cabo Frio. Eu vi até que tem um professor, eu vi uma mensagem aqui que passou aqui, que era um professor de Cabo Frio, e a gente está para construir um centro de visitação lá em Cabo Frio. A gente já tem uma base lá, e a ideia é que esse centro de visitação traga um pouco mais o albatroz para próximo das pessoas, porque até então a gente não tem um CV, então a gente tem que ir nas escolas, ir nas universidades, ir nos centros, nos institutos e nas praças, enfim, a gente tem que ir. E aí a gente tendo um centro, a gente vai poder trazer muita coisa digital e 3D e maquetes e réplicas, né, do bicho, para que a pessoa chegue mais perto. E lá mesmo em Cabo Frio, não sei se vocês, quem conhece a região, sabe que a água é muito fria, porque a nossa distância da nossa plataforma continental naquela região fica bem pertinho da costa. Então, vem aquela água do fundo do oceano trazendo os nutrientes que os albatrozes procuram. Então, é possível ver albatroz naquela região saindo a poucas horas de barco, você saindo, você pode ver albatroz, mas não é certeza. Então, o turismo de albatroz, a gente precisa ir para Galápagos, igual a Cíntia, fez um ano, apareceu uma lembrança dela, que ela estava em Galápagos tirando foto com albatroz. Um ano atrás. E aí aí assim, quando vi a primeira vez, assim, passando voando, é uma emoção tão grande. E assim, infelizmente a gente ainda não tem como garantir que a gente vai sair de barco em Cabo Frio, por exemplo, e encontrar um albatroz. Mas o pessoal vê na Laje de Santos, a gente vê Queimada Grande aqui em Alcatrazes, porque só que assim, vê passando, né? Eles não estão de bobeira, eles estão se alimentando. Então, eles vão passar que nem um avião aí por perto. E é lindo, assim, é uma pena, assim, eu não sei se é uma pena ou se é bom, porque às vezes a interação do turista, por mais que ele não queira, às vezes, cometer um erro ali, uma gafe, tentar tocar ou qualquer coisa, a gente sabe que, na sua grande maioria, é só um desejo imenso do ser humano de estar em contato com aquilo e estar eufórico de estar vendo um bicho tão maravilhoso que ele viu na TV, na internet a vida inteira. Então, é bom, mas não é bom. É ruim. Eu queria que eles ficassem mais pertinho, isso é verdade, eu queria. É que tudo tem seu lado bom e lado ruim, como tudo, né? E aí é que entra de novo o nosso papel de educadores ambientais, mostrar exatamente até onde a gente pode chegar, né? Toda a nossa interação, né, com o ambiente natural, ela pode ser muito positiva se a gente souber o limite, né? Tudo tem um limite, como em Fernando de Noronha, né? A gente fala aí de um ambiente tão pequenininho, uma ilha tão pequenininha, né? Com um grande número de golfinhos, uma biodiversidade marinha maravilhosa. E, óbvio, Noronha até eu acho que é um bom exemplo daquele tipo de estudo que tem estudo de capacidade de suporte, né? Que tudo tem um limite na vida, né? É como a gente vai usando água, usa, desperdiçando, uma hora acaba, né? Não necessariamente talvez em quantidade, mas em qualidade da água. Porque não Poluindo a água, né? Exatamente, né? Então, em Noronha, obviamente que é muito fácil ver golfinho, né? Ainda mais porque as pessoas ficam em média, né? Pelos estudos que se tem, né? Dos turistas que se faz anualmente, mensalmente, aliás, as pessoas têm ficado mais ou menos uns 5 dias, né? E Noronha cada vez está mais acessível para o turismo, né? Com os pacotes, enfim, está barateando ir para Fernando de Noronha, que é muito lindo. É uma ilha brasileira maravilhosa. As pessoas têm que ir mesmo. Mas a gente tem que lembrar sempre daquela teoria do respeito à casa do outro, respeito à casa alheia. Quem chegou primeiro lá não foi o ser humano. Aliás, Fernando de Noronha é um dos últimos lugares do planeta que foi ocupado, né? Quem chegou lá antes foi o golfinho, o tubarão, as aves, né? Os tubarões, né? Os peixes, de forma geral. A mabuia, a simpática mabuia, linda, maravilhosa.
Então, a gente precisa balizar e ver. As pessoas têm essa empolgação com o golfinho, né? É um bicho na mitologia, muito desejado, simpático, carismático, inteligente. Todo mundo quer chegar perto, mas eles vão para Fernando de Noronha, os golfinhos soltadores, eles se aproximam do mar de dentro para descansar, né? Eles se aproximam de Noronha para cuidar do filhote, para amamentar o filhote, para cópula. E aí, se fica muita zoeira em cima deles, é só a gente se pôr no lugar deles. Imagina no momento que você quer descansar, cuidar do seu bebê, né? Aí fica o pessoal telefonando para você, tocando campainha, fazendo zoeira. Você vai ter sossego? Não vai. Então, a gente tem que entrar de mansinho. O turismo de observação de fauna, de forma geral, é maravilhoso para sensibilizar as pessoas, mas tem regras, né? Tem legislação para isso. E é só respeitar a legislação, mas mesmo que a gente não conheça a legislação, é só se pôr no lugar do outro. Esse exercício é maravilhoso, né? Se põe no lugar A gente do sempre outro... tem uma noção que está fazendo coisa errada, não tem jeito. É muito difícil você achar que está... Ah, eu tinha certeza que estava tudo bem. Não, tinha alguma coisinha ali te dizendo que não estava certo. Ficou na dúvida, né? E prova de que, de alguma forma, por exemplo, falando de Noronha agora, a gente está lá há 30 anos, né? E realmente, até uma das perguntas que já veio antes para a gente é com relação ao número de golfinhos, se está diminuindo, né? E, de fato, a frequência deles estarem indo para Fernando de Noronha tem diminuído ao longo dos anos, porque a gente fez um estudo que viu que quanto mais barcos na ilha e mais passeios de barco ao longo do dia todo, isso está interferindo de alguma forma no comportamento deles. E como eles procuram a ilha para descansar, e aí está com muito turismo náutico e canoa havaiana, isso, aquilo, nada contra, a gente é super a favor do turismo, mas com certos limites, porque isso está, de alguma forma, já repercutindo e diminuindo mesmo a frequência dos animais irem para Fernando de Noronha. E Cíntia, eu acho que eles deixem eu acho que tem um outro trabalho que a gente faz que vai de encontro um pouco isso também, assim, de conseguir entender como as coisas acontecem e também conseguir levar uma linguagem para que todo mundo entenda que são os jovens, né? Nossos queridos jovens. A gente tem um grupo de jovens tanto no projeto Golfinho Rotador, do Albatroz, chama Coletivo Jovem Albatroz, que eu até falei que o pessoal ia estar assistindo aí, e esse é um trabalho muito interessante que a gente faz também, os projetos, enfim, da Rede Biomar tem também os seus grupos de jovens, a gente tenta atingir aí um grupo, um território enorme brasileiro, que todos os projetos estão espalhados pelo território brasileiro, envolver as juventudes para entender essas coisas, para entender como as coisas funcionam, dar sua opinião e transformar a realidade em volta deles, né? Delas e deles, né? Desse grupo bem misto aí, bem diversificado, que é a juventude brasileira. Então, os nossos jovens aí, eles são também a nossa prata da casa, né? Que é o que vai levar ainda mais essa consciência. E essa galera é que, se vê alguém fazendo besteira aí, fazendo alguma coisa errada, vai ser o primeiro a dar um grito lá do meio, de não, para de pôr a mão no golfinho! Que já é um pessoal tomadores de opinião, tomadores de decisão e pessoas que já são influencers. Eu sigo aí uns meninos do golfinho também. Com os certeza. Meninos influenciadores digitais aí. A ideia desse coletivo Jovem Mar, legal você ter lembrado disso, né? Foi lá, começou em 2015, da Rede Biomar, e exatamente formar jovens protagonistas, né, por meio dos nossos projetos, mas que eles não necessariamente têm que estar vinculados ao projeto. Eles são jovens protagonistas de forma geral, como um cidadão do mundo que vai estar de olho exatamente em tudo, porque o planeta será deles um dia, né? E a gente não quer deixar de herança um monte de problema, né? A gente quer deixar muito mais solução e conhecimento do que problema para eles, né? E é uma galera que tem um potencial enorme de transformação de suas realidades e nos ajudam muito, né, nesse processo todo de entender, inclusive, as novidades que estão vindo por aí, né? Porque a gente já
as Já nossas tá ficando novidades. velha, né, Cíntia? A gente, como diria Tereza Gouveia, né, nossa parceira aí também de Coral Vivo, é Jovens há Mais Tempo. E aí, Isso. A gente tem a alma jovem sempre, o bom humor do jovem. e aí a gente, eu acho que é uma oportunidade, os projetos oportunizarem que os jovens protagonizem os seus desejos, seus anseios e tenham um embasamento teórico e um embasamento ético, enfim, que vem a partir da gente, essa troca é muito importante também. Então, o trabalho nosso em escola, com professor, com aluno, com o turismo, com o pescador, enfim, com todo essa, né, esse rol turístico aí, que utiliza os espaços, né, no caso, dentro do manejo aí da gestão dos espaços do território marinho, a gente tem aí uma grande gama de públicos, né, para trabalhar, e isso é muito valioso para a conservação da espécie em si, né, a gente ter essa diversidade de gente, porque o mundo é assim, né, ouvir todas as partes e tentar se entender e fazer como você falou. Tudo tem um jeito de fazer e pode ser um jeito melhor de ser feito, né? Tudo tem um jeito melhor de ser feito. Então, esse é o nosso recado aí. É o nosso recado. De se juntar aos projetos que tiver por perto, se juntem, porque vocês são a voz, vocês são o coração do que vem de novo aí. Então, é bem importante o envolvimento de vocês. E é por isso que a gente trabalha em rede, né? Rede, somos mais fortes, unidos somos mais fortes. E eu queria começar já a agradecer aí a participação, o carinho de todo mundo. Foi muito legal. É tão rapidinho, né? Passa muito rápido aqui e a gente fica muito feliz de vocês estarem nos acompanhando. Não deixem de acompanhar nossas mídias. A gente sempre está postando novidades, de forma geral, de sustentabilidade, educação ambiental, pesquisa, nossa literatura. Nos sigam, né? E mesmo... Né? Golfinho tem maracatu, golfinho tem o surf, aí tem um monte de coisa legal também, cultural, que rola em Noronha. Sim, a gente trabalha com envolvimento comunitário, né? E nos sigam, eu agradecer muito a participação de vocês. Se a gente não conseguiu responder alguma pergunta, a gente vai responder no direct, mandem pra gente. Não queremos deixar vocês sem as respostas, mas infelizmente o tempo é curto. A gente está tendo várias lives aí, né? Mais intensamente por causa exatamente dessa pandemia, desse isolamento social. Segunda-feira, no Dia dos Oceanos, o projeto Golfinho Rotador também vai fazer uma live com o João Paulo e a Roberta, que são documentaristas de natureza, que têm um trabalho maravilhoso. Inclusive, eles têm uma passagem acadêmica por Fernando de Noronha, né? Coletaram dados para fazer o mestrado deles em Fernando de Noronha. Eles viajam o mundo inteiro, né? Captando aí imagens. E legal. É isso, gente. Muito, muito obrigada por todos vocês, pelo carinho de estarem aí com a gente. E vamos torcer para o momento que a gente se abrir para o mundo de novo, a gente se abra muito melhor, de uma forma muito mais respeitosa, solidária, com ideias não só na teoria de sustentabilidade, mas principalmente na prática, que a gente possa praticar mais toda essa questão da conservação, da preservação do meio ambiente. Cíntia, do Projeto Albatroz, obrigada muito, obrigada à Rede Biomar, obrigada à Petrobras pelo patrocínio, que tem dado assim um diferencial no escopo das nossas ações. A gente pode atuar de uma forma muito mais ampla, mais rica, né? E isso trazer esse conhecimento para a comunidade toda. Não só brasileira como internacional, porque a gente também, né, trabalha internacionalmente com pessoas. Sim, temos políticas públicas internacionais aí. For falar de tudo, não dá, né? Não dá. Bom, eu agradeço também, Cíntia, Xará, e a gente tem trabalhado juntas já há um tempo e tem sido sempre de sucesso. Agradecer todo mundo que está assistindo aí, a gente teve aí uma média de 40, não sei quantas pessoas aí olhando essas horas, é uma felicidade, seria uma sala cheia, né? Seria uma sala cheia que a gente estaria falando agora. E mandem mais perguntas, acessem nossas mídias, enfim, agradeço muito também a oportunidade e até a próxima. Espero que a gente possa se ver e abraçar em breve.